Mais amor, por favor. Eu sou Elizabeth Dias, terapeuta transpessoal, e estou hoje aqui para falar sobre um assunto muito importante, sobre empatia. Existem muitas pessoas hoje que estão se tratando comigo, que chegam até o meu consultório, justamente porque estão passando por várias situações que estão desafiando elas, que estão dificultando a realidade delas, que estão fazendo elas sofrerem, né? Aquele famoso gatilho, né? E às vezes são coisas que vêm de pessoas que poderiam não trazer aquilo. Muitas vezes a gente numa brincadeirinha sem graça, às vezes na intenção de fazer uma graça para as pessoas numa forma geral, ou até para mexer com a pessoa no sentido de brincar, né? A gente antigamente brincava muito com as pessoas, hoje a gente dá nome, né? Hoje a gente chama de bullying. A gente acaba afetando o outro e a gente não sabe a dor que o outro traz. Essa é a parte mais importante. A gente não sabe o que cada um leva no coração, a realidade de cada um. A maioria das pessoas nas redes sociais colocam várias coisas legais, várias fotos bonitas, vários momentos divertidos, mas aquilo não é realidade. A maior parte do dia das pessoas não é aquilo ali. E a grande maioria das pessoas que colocam aquilo ali, na sua realidade vive muitas coisas difíceis. Então hoje o nosso tema é sobre isso, mas antes eu vou pedir para você ajudar esse canal, que é um canal novo, um bebezinho, a chegar para mais pessoas. Eu sempre trago aqui reflexões que pode ajudar quem ainda não conseguiu entrar numa terapia, ou quem já está, mas poder, né, pensar ali de uma forma que vai adiantar, ajudar no processo. Então curta, comente, compartilhe. Passe para alguém que você acha que possa precisar, aquela pessoa que gosta de fazer uma gracinha, esse vídeo em especial, né? Que tudo tá ali só brincando, só tô brincando. E vamos tentar ajudar mais pessoas a estarem bem. Infelizmente, nem todo mundo consegue fazer terapia, às vezes financeiramente falando, né? A maioria dos colegas, assim como eu, tem o seu valor social para tentar ajudar, mas ainda assim tem gente que não consegue. Então, minimamente, se as pessoas puderem ter um ambiente mais saudável, viver com pessoas mais empáticas, né, no sentido de ter empatia por ela e pelos outros, ficaria muito mais difícil, né? Eu tenho um paciente que ele diz que ele faz terapia para poder lidar com os outros, lidar com as pessoas que não fazem. E apesar de engraçada, ela tem um fundo de verdade, né? Para muitas pessoas é difícil lidar com as pessoas hoje em dia. As pessoas estão muito egoístas, egocêntricas, elas estão muito, né, vamos dizer, alheias à realidade. Acho que talvez a palavra que. É até difícil achar uma palavra, mas acho que a palavra que mais cabe nesse momento seria alheias. Elas estão alheias à realidade do mundo, alheias às dificuldades que estão surgindo aí, alheias ao fato de que muita gente, principalmente depois da pandemia, disparou aí desequilíbrios, fobias, enfim, mexeu com a estrutura de muita gente essa pandemia. E a gente percebe que as pessoas não estão bem. Mesmo aquele que está fazendo uma gracinha, que está tirando um sarrinho aqui ou ali, também não está bem. Mas é que às vezes isso vai usar uma pessoa como vítima, né? Uma pessoa como centro da brincadeira, que não pode, não está preparada, que não está bem, que já está passando por problemas, que dificilmente ela vai divulgar para você, vai espalhar, porque a gente espalha, como eu falei lá no começo, as coisas boas, né? A gente divide na rede social, nas fotos, ou até mesmo com os amigos, todas as boas notícias, todas as coisas legais, mas e as coisas ruins? Elas não acontecem na vida real? Claro que acontece, mas dificilmente as pessoas divulgam essa parte da vida. Primeiro porque, né, não é uma coisa que ninguém tenha orgulho de divulgar. E segundo, porque muitas vezes é uma coisa que a pessoa, né, além de não ter orgulho, tem até vergonha. Ela não quer que as pessoas saibam, ela não quer dividir isso. A gente divide o que a gente quer e geralmente é o que é bom.
Então, a gente precisa entender que a gente está lidando com essas pessoas no dia a dia. Tem pessoas que, hoje até um pouco mais, né? Antigamente era quem fazia terapia geralmente fazia escondido, não queria que soubessem. Até entrar dentro de um consultório era escondido para justamente ninguém conhecido perceber. Hoje não, hoje tem algumas pessoas que até consideram status, até pela questão de justamente algumas pessoas não conseguirem fazer, então eu faço, né? Falo até com um pouco de orgulho, minha terapeuta disse, minha terapeuta orientou, mas ainda assim, né? A gente tem muita gente que tem preconceito, que às vezes não começam a terapia e estão sofrendo ali por anos por conta disso, por achar que não precisa ou que sozinho resolve, não. Só que nada que uma viagem, algumas cervejas com os amigos não vá passar. E não é bem assim, né? Tem traumas, tem vivências, tem crenças, crenças limitantes. Tem pessoas que a gente convive que às vezes disparam criam muitas crenças, disparam muitos gatilhos, ativam muitos traumas, muitas vivências prejudiciais de outra vida, às vezes, de infância. E aí a gente tem que estar o tempo todo lidando com tudo isso. Além de tudo isso, a gente também tem as pessoas tóxicas, aquelas que não se cuidam e que, né, são desafios para a nossa vida. Às vezes a gente consegue tirar elas da nossa vida, um marido, um namorado, uma mulher, uma namorada, um amigo, porque, né, tem gente tóxica em toda categoria de vida que a gente tem. A gente vai encontrar alguém que possa não ser uma pessoa legal, nesse sentido de nos fazer bem psicologicamente falando, emocionalmente falando. Mas às vezes a gente tem mais dificuldade de se afastar. Às vezes a pessoa tóxica é uma mãe, é um pai, é um irmão. E aí quando tá na família fica um pouco mais desafiador. Não que a gente não possa, né? Falei sobre isso recentemente aí nos vídeos do Dia das Mães. Mas é um pouco mais desafiador, tem o sangue, tem o convívio, às vezes até a convivência porque você mora no mesmo espaço. Então, é difícil. E se não se cuida, se não faz ali um processo de terapia, se não vai buscar, é um pouco mais. Então, eu percebo que muitas vezes as pessoas no entorno, e isso eu também trago de relatos de pacientes meus, e não é nem de um nem de dois, que vive no trabalho com pessoas tóxicas, pessoas que não se cuidam, pessoas que não têm essa empatia na hora de fazer uma brincadeira, na hora de fazer uma gracinha. E quem vai lidar com isso? Você. Você que ainda não se trata, ou que começou, mas é um processo que não é, eu brinco, não é pastelaria, né? Você começa hoje, amanhã já está pronto, já fez na hora e já teve resultado. Não, é um processo que depende aí de várias questões e que por isso não costuma ser rápido. Então, até que você, né, aprenda a lidar com isso, com a maldade alheia, com o seu trauma, a sua crença ali que está ali vivendo junto com você, você precisa ter pessoas ao seu lado que sejam um pouco mais empáticas. Se for possível, claro que a gente não controla o outro. Então, para você, que vamos dizer, teoricamente está bem, que é, né, a grande maioria das pessoas tem alguma coisinha aí para cuidar, vamos pensar no outro, né? Vamos pensar, né? Eu comecei falando mais amor, por favor, porque se a gente, né, tem um pouco mais de amor pelo ser humano, pela vida, né? Se a gente se preocupa em não fazer mal para o outro, e esse mal ele é muito amplo, né? Não basta só eu não matar, eu não roubar, eu não, né? Isso também são coisas, né, básicas que a gente realmente já sabe que não se faz, mas a gente precisaria ampliar isso. Eu posso matar uma pessoa com uma palavra, com uma frase. Eu posso matar aos poucos uma pessoa com afirmações, com provocações. Então, são formas diferentes de acontecer a mesma coisa, de fazer a mesma coisa. Eu posso não pegar uma arma, mas muitas vezes o prejuízo psicológico e emocional é muito maior. Principalmente porque às vezes você está ativando um gatilho de uma pessoa de outra vida, que aí é um pouco mais difícil ainda, porque ela não sabe nem explicar por que aquilo mexe tanto com ela. Por que aquilo afeta tanto ela? Por que aquilo irrita tanto ela? Por que aquilo deixa ela tão mal? E assim, às vezes são coisas simples que para você,
né? Isso é uma coisa que eu costumo dizer muito. É até uma base que eu trago de Freud que, né, se o sujeito acredita que é verdade, não importa se é verdade, se é mentira. Se para ele é verdade, é verdade. Isso está afetando a vida dele, isso vai afetar a forma dele olhar. Então não adianta você ficar, não, mas você está vivendo uma mentira, isso não tem lógica. A gente não pode medir as pessoas pela nossa régua. Porque a nossa régua, ela é muito diferente da régua do outro. Então eu vou dar um exemplo clássico, um exemplo claro, um exemplo simples, por exemplo. Para mim, não tem nenhum problema a pessoa vir e fazer uma brincadeirinha, por exemplo, que eu tô magra. Eu adoraria, inclusive, que eu tô acima do peso, né? Hora do desabafo. Desde a pandemia não consegui voltar no meu peso ainda. A rotina, né, de trabalho e tudo não permite ele fazer como deveria, mas estou me organizando para isso. Alguém chega e me chama, fala que eu estou magra, é um elogio. Mas uma pessoa que está magra porque tem problemas de saúde, uma pessoa que está magra porque passou por uma perda, por um término, e geralmente essas pessoas não conseguem se alimentar direito e emagrecem muito, para elas isso é uma ofensa. Você está cutucando ali uma parte que para ela já é uma coisa difícil de lidar. Ela já está tendo que lidar com o olhar para si e não se sentir bonita. Saber que está daquele jeito por algo ruim. Aí vem alguém e cutuca essa parte dela. Ou o inverso, que é muito comum também. Uma pessoa que engordou um pouquinho. Uma pessoa que está um pouquinho acima do peso. Essa pessoa geralmente ela já está se incomodando, porque, né, assim como eu também olho para o espelho e falo, gente, essa não sou eu, não é só as roupas que eu olho ali e falo, meu, isso aqui precisa ser resolvido. Tem pessoas que têm essa mesma questão, né? Tá ali às vezes tomando uma medicação, tá ali tomando hormônio por alguma questão de saúde e tá tendo aquele efeito colateral que já não é agradável. Aí chega alguém, nossa, você engordou, hein? Nossa, tá bem gordo. Você tá fazendo a pessoa se sentir muito mal. Você tá trazendo para ela um mal-estar que pode ser muito ruim para ela lidar com o que ela já tá lidando. Ela já não consegue resolver. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que tem questões de saúde que impedem ela de estar, né, num peso ideal. E ela não consegue, ela não tem escolha, né? Por questões de saúde, ela não pode fazer dieta, por questões de saúde, ela não pode fazer exercício e nem tomar medicações. Então, ela está acima do peso, não tem como resolver, então o que ela precisa? Se aceitar como ela é, né? Essa é uma das bases dos trabalhos. Mas toda vez que alguém ofende ela, diz que ela não se cuida, por que não vai fazer uma bariátrica? Porque aquela a famosa de boas intenções o inferno tá cheio. Então tem sempre alguém querendo ajudar. Então faz uma bariátrica, faz a dieta X, toma o chá Y. E aquilo tudo para ela não serve. Pode servir para o vizinho, mas não serve para ela. E ela também não perguntou. E aí já ativa o gatilho, né, da própria crença dela, do próprio trauma dela de estar lutando contra a balança desde criança. E aí ativa o gatilho da mãe dela falando para ela que ela era acima do peso, que ela nunca ia ser considerada bonita, que ela nunca ia ser considerada alguém digna de casar. Então entende como é grave um simples comentário? Como um simples comentário pode afetar a vida de uma pessoa? Esses jovens, o número de jovens com depressão, o número de jovens que desenvolveram crises de ansiedade, que têm sintomas constantes de ansiedade, é enorme. Cada vez mais, na minha página mesmo, eu tenho uma página no Insta, Terapia para a Mente e para a Alma, tudo junto. Eu coloco algumas reportagens, porque tem saído muito isso, o SUS tem ali um número enorme de pessoas, principalmente de jovens, dando entrada com crises de ansiedade, com problemas de depressão. E tudo isso por quê? Por causa da falta de empatia. Eles não conseguem lidar com uma crítica, eles não conseguem lidar com uma comparação que denigra a imagem deles. Eles não conseguem entender que a opinião do outro é do outro e não importa para mim.
Porque aí junta já com a fase da adolescência, que é aquela fase de querer pertencer, de não se aceitar, de não entender ali o que está acontecendo com o seu corpo, e mais aquilo que o outro vem trazer sobre ele. Não faz algum tempo já, acho que talvez até mais de ano, mas não é tão antigo, deve ter um ano e pouco. Se eu não estiver perdida, porque às vezes as coisas acontecem tão rápido que a gente perde noção de tempo. Mas o filho de uma cantora famosa postou um videozinho fazendo uma gracinha, né? Às vezes a pessoa só quer brincar. E foram tantos comentários maldosos que ele não aguentou. E ele acabou tirando a própria vida. Então, olha como todos aqueles que comentaram fazem parte ali acabaram sendo responsáveis pelo que aconteceu com ele. Ah, mas eu não mandei ele fazer isso. Mas você atingiu uma ferida. Você, né, ativou ali nele a vontade. Você de alguma forma provocou essa vontade nele, que se não houvesse ali um comentário maldoso, essa é uma das coisas também que está assim muito forte. As pessoas elas veem uma cena, um corte e já massacram as pessoas, sem às vezes entender o contexto, sem entender que aquilo ali às vezes é uma montagem. E ainda que fosse uma verdade, que aquilo ali não vai agregar para a pessoa, que aquilo ali não é uma verdade. Recentemente, a história que acabou até dando fama para uma moça aí do avião, que tinha recebido ali uma pessoa pedindo para ela trocar de lugar. A pessoa que teria teoricamente ali sido a causa, né, de todo o desconforto da pessoa que acabou ficando famosa, depois veio para as redes sociais para contar a história e vieram pessoas para comprovar. Na verdade, a pessoa que falou nem era a pessoa envolvida. Foi alguém que se doeu pela criança, que queria que a outra pessoa saísse pela criança. A mãe em si, né, fez ali o papel dela de tentar ensinar para a criança, etc e tal, mas um monte de pessoas caíram matando na mãe, na educação. Então, a gente sabe um pedacinho e a gente já acha que entende a história inteira. E aí, as pessoas se acham no direito de dar a sua opinião, mesmo quando ela não é solicitada. E olha o tanto de mal que se pode fazer. Porque aí isso afeta a escola da criança, isso afeta a mãe, afeta a vida da família, porque as pessoas no entorno querem justiça e apontam o dedo e ninguém vive bem com isso. Então, às vezes, parte daquilo que as pessoas precisam chegar até a mim ou a um colega poderia ter sido invitado com um pouco mais de empatia, um pouco mais de esse olhar, né, de entender que a vida do outro é do outro, eu não sei com quem eu estou falando, com quem eu estou falando, eu posso estar falando com alguém ferido, eu posso estar falando com alguém magoado, eu posso estar falando com alguém com uma baixa estima, eu posso estar falando com alguém que tenha uma insegurança natural. Então, uma piadinha, uma gracinha vai direto naquela insegurança, vai direto naquela baixa estima e aí dispara na pessoa crise de ansiedade, síndrome do pânico, né, sintomas de depressão, a vida não serve mesmo, eu realmente já achava isso, agora eu tenho certeza, eu não sirvo para nada, eu não sou bom o bastante e tudo isso só afeta a vida da pessoa de forma ruim. Infelizmente, a gente não encontra o contrário, pessoas para elevar. Não, você está acima do peso, mas está muito bem e se quiser, se não estiver bem com isso, você vai resolver se a pessoa te pergunta, né? Não, você está elegante, né? Pode até ser que você queira engordar, mas você está elegante. Essa parte de tentar elevar a autoestima, elevar o bem-estar, infelizmente quase não existe. De a pessoa fazer um comentário ou não fazer, porque às vezes para que eu fazer? Se não for para ajudar, se não for para, né, elevar alguém, para que eu vou fazer um comentário maldoso? É claro que a gente tem a nossa opinião, isso é natural. Nosso cérebro trabalha até antes mesmo da gente querer que ele trabalhe. Ele é muito rápido. Então é natural que eu pense e tenha uma opinião sobre alguma coisa que eu olho. Mas aí a gente tem que se perguntar, a pergunta foi feita para a gente? A pessoa quis saber o que a gente achava sobre isso? A pessoa nos pediu a opinião? E mesmo quando elas pedem, será que a minha opinião vai machucar? Olha,
Eu já fui na minha adolescência, porque quando a gente é adolescente a gente ainda não tem maturidade para refletir sobre muitas coisas. Eu já fui a pessoa que sofria de sincericídio. Tudo que eu pensava eu falava, tudo que eu pensava eu queria dizer. E depois eu fui entendendo que isso machucava, além de prejudicar relações. Mas isso é o mais, vamos dizer, o menos nobre de toda avaliação que eu comecei a fazer, né? Mas também, ninguém quer estar perto de alguém que acaba sendo ácido, porque está sempre fazendo um comentário que não é o agradável aos ouvidos. Não que o que eu dissesse fosse mentira, ou que as pessoas talvez não precisassem ouvir. Mas aí eu comecei a entender que às vezes elas não estavam prontas para ouvir. Que às vezes a minha fala poderia ser responsável por uma coisa muito séria. Como uma vez que eu falei para uma menina, eu nem me lembro agora o que foi, mas alguma coisa que deixou ela tão chateada que ela ficou 3 dias sem aparecer na escola. E aí quando eu fui procurar por ela, a mãe dela falou que ela não queria falar comigo e que ela ficou muito chateada com o que eu disse e que por causa disso ela não queria ir mais para a escola, ou seja, por causa da minha fala, algum comentário que eu nem lembro qual foi, a menina ficou 3 dias perdendo aula. E nem sei quantos dias mais depois disso. Então eu comecei a refletir o quanto a gente afeta o outro. Não deveria ser assim. As pessoas deveriam ser autônomas, seguras de si, ter autoestima elevada, né? É isso que eu procuro fazer no meu trabalho depois que a gente chega ali a resolver as partes mais graves, mais importantes, mais, né, vulneráveis de cada situação. Eu trabalho com terapia, né? Trabalhando com a base da psicologia, mas também trabalhando com outras bases, outras vertentes, incluindo aí a nossa visão espiritual da coisa, porque nós somos espíritos, viemos de outras vidas, trazemos coisas, certezas, maneiras de achar que a vida funciona, também que vieram de outras vidas. Então, por causa de tudo isso, a gente não tem como, né, esquecer esse lado. Às vezes, parte do que a gente sente ou interpreta também está relacionado a questões espirituais e também, mesmo que não estejam, acabam afetando porque quando a gente não está bem, quando a gente está numa baixa energia, numa baixa vibração, quando a gente está energeticamente, né, esgotado, tudo isso acaba trazendo também questões espirituais para a gente se preocupar. E fora que a fé é um instrumento fortíssimo, né, não falo de religião, porque religião cada um tem a sua, mas a fé é um elemento fortíssimo para a cura, para a compreensão e para a gente se fortalecer. Então, no meu trabalho, né, além de ajudar as pessoas naquilo que trouxe elas até a mim, muitas vezes não é só o que elas precisam, mas a gente vai descobrindo isso com o tempo, eu também procuro trazer essa força, esse autoconhecimento, esse autorreconhecimento que ajuda no sentido de trazer um pouco mais de autoestima, de levar ali a sua autossegurança, de não dar tanto peso para aquilo que o outro fala, porque se nós fôssemos blindados, na verdade, o termo correto seria, né, se a gente tivesse uma cultura, uma educação antifragilidade, porque as pessoas são frágeis. Ninguém afetaria a gente, nem um pai, nem uma mãe. Tudo bem que nessa fase a gente realmente está um pouco mais vulnerável, até pelas cognições, até mesmo pela construção e desenvolvimento cerebral, tem toda uma questão aí, não vou entrar em neurociência, mas a gente precisa entender que, sim, até uma certa idade a gente não tem muito como fugir das nossas interpretações, né? Mas a partir do momento que a gente já é adulto, maduro, o certo seria a gente não se abalar porque alguém falou que a gente está feio, ou porque alguém acha que a gente precisaria estar loira em vez de morena, ou porque alguém disse que a gente não serve para nada, ou porque alguém disse que a gente é incapaz de alguma coisa. O certo seria a gente não se abalar com isso. Mas a realidade, a gente sempre tem o ideal e o real na nossa vida. A realidade é que a maioria das pessoas se abalam sim com a opinião dos outros, se abalam sim com um comentário malvado, se abalam sim com alguma coisa que afeta ali alguma forma de pensar, alguma forma de agir, alguma forma de se ver. Então a nossa realidade infelizmente é outra. Muita gente acaba sofrendo sim pelo que a gente diz, pelo que a gente pensa, pelo que a gente... O que pensa, se não fala, a pessoa nem fica sabendo, mas pelo que a gente fala. Então a gente tem que ter esse olhar com mais empatia, para não ser a gente o responsável por uma depressão, por desenvolver uma crise de ansiedade, por trazer para o outro. E às vezes eu digo isso nem é proposital,
tá? Não tô nem partindo das pessoas ruins de coração que gosta de fazer isso e faz isso com prazer, né? Deixa eu ir lá cutucar, deixa eu ir ali, eu sei que isso aqui é o gatilho, é ali que eu vou, né? Ou na hora da raiva. Tem gente que na hora da raiva, isso a neurociência explica, a gente realmente perde ali a racionalidade 100%, né? As nossas áreas, né, do cérebro mais responsáveis por, né, ter esse, vamos dizer, essa empatia, por ter ali uma forma de falar refletida, pensada, ela acaba não estando tão ativa ali. Por isso que a gente não deve nem conversar e nem tentar resolver nada nem nervoso e nem na hora da briga, né? Tem que esperar esfriar ali as coisas para que o seu cérebro também esteja capacitado a te dar o que você precisa para aquele momento e ter o resultado que você quer, que é o mais importante de tudo isso. Então, a gente, na hora da raiva, a gente quer realmente ferir. E aí vai ali naquele que você sabe que vai ser o gatilho, vai ali literalmente pôr o dedo da ferida da pessoa. Depois se arrepende, mas palavra dita não dá para voltar atrás, né? Não dá para pôr de volta na boca. E deixa aquela mágoa, às vezes, né, dá uma quebradinha ali numa relação por conta de que aquilo vai ficar no inconsciente da pessoa e na lembrança dela pro resto da vida. Um dia, quando a gente discutiu, você foi lá naquela ferida, né? E isso vai magoando, vai machucando. Então a gente precisa ter esse olhar mais empático para as pessoas, porque a gente não sabe com quem a gente está falando. A gente tem pessoas que vieram de realidades tão tristes, de vivências tão traumáticas, que são mais sensíveis. E aí não dá para a gente usar a nossa régua. Não, mas poxa, a pessoa ficou chateada só com isso? Falei nada, só fiz um comentário. Nossa, só brinquei. Tá, mas para a pessoa aquilo pode ter sido uma coisa muito pesada. Na compreensão dela, aquilo pode ser uma coisa que trouxe muita dor. E aí, quem vai resolver isso depois? Né? Quem vai pagar a terapia? Quem vai ajudar ela a lidar com a dor, a sair de uma crise? Então, se as pessoas fossem mais empáticas, a gente teria pessoas mais felizes, pessoas mais saudáveis emocionalmente e psicologicamente. Não que elas não precisem tratar tudo aquilo que deixa elas frágeis, mas elas não vão ter tantas coisas, tantos desafios diários, tantas coisas para lidar. Muitas vezes a pessoa às vezes sai do trabalho porque o ambiente do trabalho é tóxico, porque as pessoas, né, tem um chefe ali que é grosseiro, né, que é tóxico, que é autocrático, que de repente é insensível. Às vezes tem um colega do trabalho, às vezes são vários colegas e isso dificulta ali a pessoa estar bem, se sentindo bem. Só é um pezinho a mais ali nas costas da pessoa. Então, a gente precisa desse olhar. O mundo precisa desse olhar. Para que a gente possa fazer mais bem do que mal. Ou minimamente não prejudicar. Depois que eu comecei, depois dessa situação que eu contei aqui, dentro do que eu lembrava, eu comecei a rever quando eu precisava realmente falar. Vinha o ímpeto de falar, né? Deixa eu dar minha opinião. Depois eu pensava bem, falava, bom, ela vai agregar? Ela vai ajudar? Então não vou falar. Dependendo, eu também aprendi a fazer, porque também isso é uma diferença, né? Se eu quero ajudar a pessoa, eu aprendi a fazer isso de uma forma mais leve. Porque também não é só o falar, é o como eu falo. Se eu falo gritando, se eu falo, né, num tom de ordem, isso tem um peso muito maior do que se eu falo com amorosidade, se eu falo no momento adequado, às vezes não é naquela hora, mas depois eu volto e falo sobre isso. Por exemplo, eu tinha um amigo que eu adorava bater papo com ele. Ele era mais velho que eu, inclusive, nem sei se está vivo hoje em dia. E ele tinha um mau hálito terrível, e eu tenho um olfato muito, muito aguçado. Então isso para mim é um pouquinho pior do que para uma pessoa que tem ali tudo, né, equilibradinho. Meu, é um pouquinho, uma oitava a mais, eu sinto mais. E eu sei disso porque às vezes eu tô perto de outras pessoas que não têm a mesma percepção, às vezes você tá mais perto. Ah, agora eu comecei a sentir, então eu sempre tive. E eu adorava conversar com ele, mas às vezes era difícil. Eu tentava dar balinha de hortelã, né? Não quer uma balinha? Ele não gostava de doce. Então assim, era aquela briga, né? Eu quero conversar com ele, mas desse jeito tá difícil. E ninguém falava para ele, porque
porque isso é uma coisa que dificilmente as pessoas querem falar, porque não querem. Hoje em dia eu não digo mais, né? Porque as pessoas realmente estão mais, né? Não tô nem aí para o que eu vou falar, é problema da pessoa. Mas antigamente as pessoas tinham mais esse dedo, né? Se eu falar e a pessoa ficar triste, né? Vai ficar chateada. A própria mulher dele não falava. Que eu cheguei a conversar com ela e falava, como é que você aguenta? Ela, então, não é ruim, mas, né? Não tem o que fazer, deve ser problema de estômago. E aí eu cheguei a conversar com ele, mas eu tive que fazer vários ensaios, escolher um momento adequado e falar isso de uma maneira amorosa, porque a minha intenção era ajudar ele a resolver isso tanto para a mulher dele e para outras pessoas que provavelmente se afastavam por causa disso. E falei com ele, né? E ele, num primeiro momento, ficou assim, né, meio sem entender, uma menina ainda. Mas depois ele me agradeceu, falou, poxa, eu nunca parei para reparar, mas agora eu estou cuidando um pouco mais da higiene, já vou fazer alguns exames para ver se tem alguma questão no estômago, porque são, né, causas aí possíveis. Então, quando a gente quer ajudar de verdade, se essa é a sua intenção, a gente pode até ajudar, mas temos que escolher o momento. Às vezes você não vai ser a pessoa ideal para falar, então às vezes, olha, eu quero falar com fulano, mas sei que de repente ele não vai me ouvir, o que vindo de mim vai ofender ele. Então eu vou falar para o amiguinho falar, olha, vai lá, conversa com ele sobre tal assunto. Às vezes eu falo, mas no momento adequado, que a pessoa está calma, que ela está receptiva, que eu posso... E chego com todo um dedo, todo um cuidado, explicando o que eu estou falando para ajudá-la. Né? No caso desse meu amigo, por exemplo, eu queria que ele resolvesse, não só por mim, né? Mas também porque com certeza isso afetava o convívio dele com outras pessoas. Quantas pessoas não se afastaram dele, apesar dele ser super gente boa, por causa disso? Então, se a intenção é boa, a gente tem que procurar meios de fazer isso, sem ser ofensivo, sem expor, né, no particular. Agora, se eu estou fazendo apenas para me divertir, apenas para ser engraçado, apenas para fazer uma piada e fazer graça com os problemas alheios, vamos repensar. Será que vale a pena? Você quer ser responsável por desenvolver, disparar ali um gatilho em alguém? Você quer ser responsável por alguém não estar bem? Às vezes o problema maior é que as pessoas nem sabem que isso acontece. Elas fazem a gracinha ali na escola, no trabalho, no meio de um grupo de amigos, e a pessoa vai para casa chorar sozinha. Vai embora e a pessoa pensa que ela só cansou, que ela só está indo embora porque ela já tinha que ir mesmo. E essa é a pior parte, porque as pessoas também não chegam para dar esse feedback. Feedback é muito importante, porque ele dá a oportunidade das pessoas refletirem. Tudo bem que tem gente maldosa que vai continuar do mesmo jeito, que para ela se divertir, né? Eu tenho uma pessoa conhecida que fala, eu perco amigo, mas não perco a piada. É escolhas, né? Mas é importante a pessoa entender, não gostei, essa piadinha não foi engraçada, isso que você falou é uma coisa que me magoa, você falar sobre esse assunto é uma coisa que para mim não é legal, ou não te pedir para falar. A pessoa precisa de alguma forma sentir que ela está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Talvez isso ajude. Para me ajudar, eu precisei sentir que eu fiz mal para alguém sem querer. Não era a minha intenção. Como eu disse, não estou partindo do princípio das pessoas malvadas, ruins, que fazem isso de propósito. Ou que estão numa briga e nesse momento não está nem refletindo sobre o que está fazendo, só quer ali de alguma forma atacar. Que também não é o certo. Eu estou falando de pessoas que às vezes fazem isso inconscientemente, sobre, né, a ótica da brincadeira, do sarrinho ali entre amigos para todo mundo dar risada. Será que vale a pena eu tirar sarro de alguém que pode, né, ser afetado ali emocionalmente, psicologicamente, até em outras esferas, por uma piadinha, por uma gracinha? Será que eu não posso fazer coisas mais saudáveis ali na hora de brincar, né? Então é isso que a gente precisa pensar. O mundo precisa de mais amor. A empatia, ela pode ser usada sem moderação, faz muito bem. Você pode estar salvando alguém a partir do momento que você ficar com a sua opinião para você, a partir do momento que você pensar 2 vezes antes de brincar. Eu tenho uma receitinha que eu até, né, quem acompanha aqui os outros vídeos, eu já falei isso em outros momentos, eu também sou professora, sou pedagoga, sou psicopedagoga, e eu sempre dei essa dica para os meus alunos, eu sempre falava assim, olha,
Antes de brincar, se põe no lugar do amiguinho. Eu quero fazer uma piadinha, tá? Se a piadinha fosse com você, você ia gostar? Se a resposta for não, nem comece. Brincadeira é uma coisa onde todo mundo se diverte. Isso serve para adultos também. Se eu vou brincar com alguém, se põe no lugar da pessoa. Será que eu ia gostar dessa brincadeira? Será que se fosse comigo, na condição que eu vou fazer aqui na frente dos outros, expondo em público, será que eu ia achar legal? Será que eu ia me divertir? Será que ia ser legal? Porque se a resposta for não, já aborta, já cancela, guarda. Eu vou dar uma opinião, vai agregar? Foi pedida? A pessoa está pronta para ouvir? Ela é forte para isso? Ela não está passando por nenhum problema que nesse momento ela não vai precisar disso? É um bom filtro, né? E esse ensinamento que eu dava para as crianças serve para qualquer pessoa. Brincadeira só é brincadeira se todo mundo se divertir. E tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa também dá risadinha, tudo para não ficar para ficar menos feio, para de repente cortar logo, para não dar mais motivo para a coisa estender mais. Às vezes para se parecer forte, mas lá por dentro ela está se corroendo. Bom, essa é a reflexão do dia. Quem chegou até aqui, agradeço por ter ficado até o final. Isso também ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. Outra coisa que ajuda é curtir, comentar, compartilhar. Se você já passou por isso, se você já refletiu sobre, se já foi alguém que foi ali como eu um dia, praticou ali coisas que você hoje se arrepende, comenta aqui. Isso ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas, pode ajudar outras pessoas a pensarem a sua forma de ser, aonde a gente pode mudar para ser melhor sempre. E até o próximo vídeo.